Retórica dos namorados, dada a comparação exata e poética para dizer o que foram aqueles olhos de Capitu. Ninguém pode imagem capaz de dizer, sem quebra da divinidade do estilo, o que eles foram e me fizeram. Olhos de ressaca? Vá, de ressaca. De ressaca por quê? Ele explica. Trazia um fluido misterioso energético, uma força que arrastava para dentro, como uma vaga que retira da praia nos dias de ressaca. Para não ser arrastado, agarrei nas outras partes do vinho, às orelhas, aos braços, aos cabelos espalhados pelos ombros, mas tão depressa buscava o pupilo. As ondas que saíam dela vinham crescendo, cava e escura, ameaçando envolver-me, puxar-me, tragar-me. Ei, o que foi, mano? Está com a cara esquisita? Sabe, esse machado mexe comigo. A pomba da tua olhos verdes deste tamanho do marrom grita. Tinha até medo de olhar pra ele e saber por quê. Agora sei, olhos de ressaca. Parece uma brava, não é? Mas é bonito. Parece mesmo outros que vêm pegar e arrastar. E arrastam mesmo. Isso não solta para dizer pentinho. O bichinho pede para pentear os cabelos de Capitu. Ela dá as costas, sentada, inclinando a cabeça para trás. Devagar, devagarinho, saboreando pelo taco aqueles fios grossos que eram parte dela. O trabalho era atrapalhado, às vezes complicado, outras de propósito para desfazer o feito e refazer. Os dedos roçavam na nuca da pequena, como as espadas vestidas de chifre, e a sensação era um deleite. Mas enfim, os cabelos iam acabando, por mais que eu fizessem terminados. O bem disse que terminou de pentear. Capitu não levanta para se olhar no espelho, ao contrário do que inclina ainda mais a cabeça para trás. Vindo do enfermeiro, diz que pode machucar o pescoço. Ficam cara a cara invertidos. Levanta, Capitu. Não quis. Não levantou. E ficamos assim a olhar um para o outro. Até que ela broxou do lado. Eu desci os meus. E primeiro beijo. Sente só. Tinha intermissões. Tinha uns esquecimentos que perdia a consciência de mim e das coisas que me rodeavam, para viver não sei onde do mundo. Retornava a mim, revia a cama, as paredes, os livros, o chão, ouvia algum som de fora, vago, próximo, remoto, e logo perdi tudo, para se sentir somente no peito de Capitu. Sentia os estirados debaixo dos meus, igualmente esticados para o céu e unidos uns aos outros. De repente,